Deus, eu quero te agradecer por esse tempo que nós vamos ter aqui. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando, por aqueles que vão nos acompanhar. Eu quero pedir que o Senhor nos conceda um tempo muito agradável agora, um tempo de aprendizado, um tempo onde a gente possa crescer, onde a gente possa amadurecer cada vez mais. Eu quero que o Senhor possa abençoar cada família que está passando por necessidade, por problemas nesse momento, que o Senhor possa nos livrar desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento tão difícil, tão desafiador, mas que a gente possa sair desse tempo mais fortes, mais animados, mais motivados, mais maduros, preparados para enfrentar outras situações da vida, em nome de Jesus. Que a voz do Senhor possa ser aquilo que nos guia, aquilo que nos conduz. Em nome de Jesus, Pai. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, venho
Quem chegou aí agora, seja bem-vindo. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, Jesus, que a gente possa realmente ter o nosso coração quebrantado, o nosso coração movido pelo teu amor. Lembre-nos, ó Deus, sempre
que o ponto central da história não é o presente, não é o futuro, não é a nossa história, mas é a história de Jesus Cristo, aquele que se fez carne, aquele que se fez homem, que se entregou por nós e que mudou tudo, que trouxe todas as coisas e está trazendo todas as coisas de volta ao lugar. Muito obrigado por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar agora para o momento onde nós vamos conversar com a Patrícia. Eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver. Estamos aguardando, ela já está entrando. Olá! Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que legal estar aqui, estou super feliz. Muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui. A gente não pode estar no espaço, todo mundo junto, mas a tecnologia ajuda, né? Ajuda, né? Realmente, com certeza. Estou muito contente para a gente conversar. Só para explicar, então, para aqueles que estão com a gente, nosso assunto hoje é gestão de tempo, né? Como que você administra o seu tempo nesse momento de quarentena, nesse momento que nós estamos vivendo. E aí, nós decidimos convidar a Patrícia, que é uma pessoa que trabalha com isso, que trabalha com empresas e várias pessoas nessa questão de gestão de tempo, e entre outras coisas, né, Patrícia? E ela vai estar nos dando algumas dicas hoje de como que a gente pode administrar melhor o nosso tempo, o que fazer, o que não fazer, vai ser muito bom. Então fique aí com a gente. Que legal. Tô vendo as Patrícia, eu já adiantei um pouquinho aí, mas eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Tem gente aí que não te conhece. Sim, ok. Eu tô vendo as mensagens das meninas aqui, por isso que eu tô rindo. Saudade, né, de todo mundo. Nossa, quem lê, Carolyn, a Luísa, Bia. Beijo para vocês, meninas. Então, pessoal, meu nome é Patrícia Curti, né? Acho que alguns aqui já me conhecem. Para quem não me conhece, eu trabalho na área de gestão de tempo como coach nessa área, né? Ajudando as pessoas a se organizarem melhor, a serem mais produtivas. Eu trabalho também prestando serviço para empresas, ajudando as equipes dentro das empresas, né, dos seus respectivos gestores, a melhorarem a sua produtividade, fazendo uma melhor gestão do seu tempo. E já fazem uns anos que eu tenho tido o prazer e a alegria de poder fazer isso, que para mim, eu encaro o meu trabalho como uma grande missão que Deus me deu, né? E para mim, assim, eu falo que eu nem trabalho, que para mim é um prazer, é uma alegria mesmo fazer isso. Então, eu estou aqui realmente para poder ajudar vocês. Estou super feliz aqui com a conversa que a gente vai ter. Eu acredito que esse é um assunto muito importante, né, David? Realmente. É verdade. Para a gente poder levar uma vida equilibrada, né? E conseguir fazer o que a gente precisa. É verdade. Então, é isso. Eu também atuo como assessora ministerial da CPV, ajudando, desenvolvendo aí alguns ministérios, né? Estando na equipe, né? Ajudando os pastores aí, que também é uma alegria para mim poder servir a Jesus nesse sentido. E estou aí para ajudar vocês hoje. Vamos lá. Muito bom. Patrícia, eu queria começar esse momento nosso aqui, então, com nós vamos ter algumas perguntas, né? E a primeira pergunta é algo que não tem a ver só com esse momento, né? Mas também, né? Por que eu preciso planejar o meu tempo? Qual que é a importância disso? E eu preciso planejar o meu tempo mesmo estando em casa, como a maioria das pessoas estão agora? Legal. Muito boa a pergunta. Muito boa. Então, olha só. Para eu responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender qual que é a visão que a gente tem do tempo. Antes da gente pensar em gestão de tempo, e gestão de tempo é um nome que, lógico, né, é um nome meio de marketing, né? Não existe uma gestão do tempo, porque o tempo a gente não controla. Na verdade, a gestão do tempo, ela nada mais é do que uma gestão de prioridades. Eu chamo de gestão de vida, eu acho que é uma gestão de vida, na verdade. Aqui a gente usa esse nome, né? A gestão do tempo. Mas a gente precisa entender o que é o tempo para cada um de nós. Para mim, por exemplo, eu sempre falo, né? Tempo é vida.
Tempo é um presente de Deus. Ele deu o tempo para a gente, ele nos presenteia toda manhã, né, com 24 horas por dia, 52 semanas, né, no ano. É verdade. Ele nos dá isso todos os dias, para todo mundo. Ninguém tem mais, né, e ninguém tem menos. A gente sempre acredita, né, na mentira que nos foi contada, né, pelo pai da mentira aí, que é Satanás, que a gente não tem tempo. Né? Ele fala isso pra gente e a gente absorve isso e a gente acredita que a gente não tem tempo. E a gente fala e declara isso o tempo todo. E com certeza isso impacta realmente no nosso dia, né? na nossa vida, nas nossas tarefas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, né? Que cada um de vocês aí, eu sei que aí a maioria é geração Z, né? Eu amo a geração Z, os nativos digitais, todo mundo super mega conectado, né? Adoro falar para eles. Eu sei também que tem pessoal de outras gerações, mas é muito importante a gente entender e começar a refletir aí, né? O que é o tempo para mim? Um dos versículos que eu gosto de usar, David, para responder essa pergunta, que é uma pergunta muito importante que geralmente as pessoas me fazem mesmo, é o Salmo 90, 12, onde Moisés fala, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para o nosso coração, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então Moisés está falando para Deus, né? Porque toda sabedoria vem de Deus. Se ele não nos der isso, né, a gente também não vai saber fazer. Então Deus precisa nos ensinar, né, a ter o senso de prioridade, né? Quando a gente tem um compromisso importante, por exemplo, quem já se casou aí, que está na live, que já é casado, ou mesmo se já se formou em algum momento. Eu tenho certeza que um evento importante assim você contava no calendário, não é? Você riscava ali todos os dias, você tinha um senso assim de urgência, de prioridade, todo o seu foco estava voltado para isso, não é? Então, é isso que Moisés está falando para Deus, pedindo para Deus, para que ele nos dê esse senso, para que ele nos ensine a contar os nossos dias, sabe? Contar mesmo. Deus, se eu sei que eu tenho 24 horas, né? E se eu durmo 8 horas aí, né? O que eu faço com esse tempo que me sobra? O que o Senhor deseja que eu faça com esse tempo que me sobra? Então, quando eu penso assim, tá vendo? O meu coração, ele alcança a sabedoria. Por quê? Eu vou refletir nas minhas tarefas. Eu vou refletir naquilo que eu vou gastar energia, naquilo que eu vou colocar realmente o meu foco. Percebe? E muitas vezes a gente deixa o nosso tempo escoar pelos nossos dedos. A gente gasta muita energia naquilo que não vai trazer nenhum resultado pra gente. E aí a gente fala assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Só que se você for ver o que você fez no dia, quanto você gastou da sua energia com coisas ou com tarefas que não tinha realmente importância para você, você vai ver que, né, você perdeu. O tempo, ele não volta. É um recurso, é um dos maiores recursos. Para mim, é o maior recurso que a gente tem. E ele não volta. Você recebe o depósito ali, você saca esse depósito e você gasta, né? A gente realmente não tem tempo para fazer aquilo que não é importante. Você concorda comigo? É verdade. Jesus, ele teve 3 anos para cumprir a missão dele na Terra. E ele foi extremamente focado. E ele teve tempo. E olha que Jesus andava a pé, né? Você sabe mais do que eu aí todo o percurso que ele fazia, não é? Ele acordava de madrugada para orar, né? Ele estava com os amigos quando ele precisava. Ele ia nas festas que ele queria ir. Ele curava as pessoas, né? Ele fez tudo o que ele precisava. Mas ele curava todas as pessoas? Ele parava em todos os lugares? Ele fazia todos os projetos que as pessoas queriam dele, entende? Então, eu acredito que a gente precisa pensar nisso. O que é? Por que eu tenho que planejar o meu tempo? Porque eu preciso honrar o meu Criador. Eu preciso usar os meus dons e talentos, né, a serviço dele. O que ele está me pedindo para fazer? Né? Eu penso aí que o pessoal aí da geração Z é uma grande resposta para a nossa geração e principalmente para essa crise que a gente está passando aqui. Eu acredito que o pessoal da geração Z aí tem que sair dessa quarentena com um monte de habilidades e soluções, né,
para as empresas, né? Tem um monte de jovens aí da geração Z que podem montar empresas e trazer soluções, porque estão aí desenvolvendo habilidades na quarentena. Tem um monte de jovens aí que vai sair com mais habilidades para abençoar a empresa que trabalha, com mais novas ideias, né? Então, eu acredito, assim, que nós somos a resposta. Quando a gente, né, principalmente o pessoal que é aí da tecnologia, né? Então, se eu emprego a minha energia e o meu tempo fazendo uma... Quer dizer, eu emprego a minha energia fazendo uma boa gestão do meu tempo, olha quanta coisa que eu posso fazer. E o que será que Jesus está me pedindo para fazer nesse momento, né? Então, a minha resposta é esta. Não sei se eu falei, não sei se eu falei muito, mas deu para entender que eu preciso planejar o meu tempo para saber exatamente o que Deus quer da minha agenda e colocar toda a minha energia nisso. Eu não vou ter tempo para tudo. Eu não vou conseguir fazer todos os projetos, eu não vou conseguir encontrar todas as pessoas, eu não vou conseguir, né, tomar café com todas as minhas amigas, eu não vou conseguir deixar minha casa arrumada todos os dias. Mas o que é para eu fazer? O que de fato é importante? Né? Então, é essa... Eu acho muito legal, Patrícia, isso que você está falando, e o exemplo que você usou, porque você citou como exemplo Jesus, né? E veio à minha mente um texto em Marcos que Jesus está com os discípulos dele e ele vai até uma casa, se não me engano, a casa da sogra de Simão, ele cura ela e aí as pessoas começam a trazer enfermos, né? Pessoas começam a vir para serem curadas por Jesus. E ele cura as pessoas, ele fica curando as pessoas até de tarde. Só que chega uma hora que ele para, ele sai e ele vai para o monte para falar com o pai dele. Ele tinha que ter tempo com o pai dele, era uma prioridade dele isso, né? E quando ele está lá no monte falando com o pai dele, os discípulos dele vêm até ele e falam assim para ele: nossa, Senhor, onde você estava? Nós te procuramos por toda parte e não te encontramos, né? As pessoas estão lá te esperando para você curá-los. Ele falou: não, eu não vou voltar lá, eu não vou curar esses que estão esperando, eu vou ir para outra região, porque o meu pai quer que eu alcance outras pessoas. Ou seja, é isso aí. Jesus estava focado naquilo que ele veio fazer, né? Ele tinha muito foco mesmo em como aproveitar o tempo dele, né? Muito legal. Exatamente. Legal. A outra pergunta aqui eu acho que algumas pessoas não podem dizer que elas não têm tempo, né? Porque algumas estão em casa e vendo o tempo passar, embora eu sei que tem muita gente trabalhando em casa também. Mas vamos lá. Ladrões do tempo, né? Quais são os ladrões do tempo, os famosos ladrões do tempo em casa e como que a gente faz para vencer esses ladrões? Muito bom. A gente tem muitos ladrões do nosso tempo, muitos mesmo, né? E isso não é porque a gente está em casa, não, tá? Mesmo quando a gente não está na quarentena, esses ladrões continuam, né, exercendo aí poder sobre nós, na verdade, o poder que a gente dá para eles, né? Eu quero explicar um pouco sobre isso, assim, falando de dois extremos. A gente geralmente vai para dois extremos na nossa vida e os dois são ladrões para a gente. O primeiro extremo a gente chama, né, do nome bonito também do marketing, né? Que é o nome da procrastinação, né? Esse nome é bonito, mas não é o nome que a Bíblia dá, tá? O nome que a Bíblia dá é preguiça. Vamos ser sinceros, né? E vamos falar o nome verdade, correto, não é? É verdade. Então, ou a gente vai para preguiça mesmo, a gente tem preguiça e a gente não quer fazer nada, né? E aí, como a gente está em casa, pensa, né? Existem muitos ladrões do nosso tempo, né? E isso a gente pode saber que toda a internet, ela é um ladrão de tempo. Na verdade, as mídias sociais é considerada, né, a fonte que mais... O ladrão que rouba, a Fernanda tá rindo aqui. A fonte que mais rouba o nosso tempo, né? Então, peraí, vamos pensar, né? Então, assim, eu tô com preguiça, aí vem lá, ai, por que você não deita no sofá e assiste maratona aquela sua série na Netflix? Fica lá, né? Você tá tão cansada, você merece esse descanso. Na verdade, você não fala, nossa, eu tô com uma preguiça hoje, eu não quero fazer nada. Não, você usa, né, a sua crença de merecimento, e não, eu mereço esse descanso. Aí você vai lá e fica 3 horas na Netflix, 4 horas, a madrugada inteira, né? Tem gente que madruga aí fazendo maratonando série. Às vezes você usa o quê? Facebook, WhatsApp, né? TikTok agora, né? Que tá na moda. Sei lá, tem tantas redes sociais que... YouTube, Instagram, né? E assim, a tecnologia, ela não é
de todo ruim? Lógico que não. A tecnologia a gente pode usar e ela é fonte de bênção. Olha só como está sendo fonte de bênção agora. As igrejas estão conseguindo utilizar, fazendo cultos, a gente usa para trabalhar, as empresas estão conseguindo se inventar. Então, assim, a tecnologia ela não é de todo, né, ruim. Lógico que não. A questão verdade, o quanto você se escraviza por ela, entende? Então, por exemplo, as redes sociais, ela é um grande motivo para dar voz aí à sua preguiça. Então, se eu tenho algo para fazer, só que o meu conforto vai falar mais alto, eu vou, né, dar voz aí pro ladrão da preguiça, do tempo, que é as redes sociais. Então, as redes sociais é um grande ladrão de tempo. Então, eu perco muito tempo aí, muito tempo. Esses dias eu estava falando com uma cliente, eu estou usando ela como exemplo, mas ela me deixou usar, tá? A gente avaliando a agenda dela, ela descobriu que ela tinha 4 horas, que ela não sabia que tinha. E ela usava 4 horas nas redes sociais. E aí ela ficou tão feliz, eu não acredito que eu tenho 4 horas no meu dia. O que eu estou fazendo com essas 4 horas? Eu falei, então, pasme, você está gastando com redes sociais. Imagina. Olha o tempo, olha quantas horas na semana. Aí ela não sabia nem o que ela ia fazer com essas 4 horas a mais que ela tinha, para você ver. Então, assim, a gente precisa fazer um inventário. Aonde está escoando o nosso tempo, né? Porque a gente vai nesse extremo, David, mas a gente também pode ir para o outro. Qual que é o outro extremo? É o ativismo. O outro extremo, aí a gente fala assim, também não quero ser preguiçosa. De jeito nenhum. Deus me livre de ser preguiçosa, né? A mulher de Provérbios 31 não comia o pão da preguiça. Então, eu vou fazer tudo. Eu quero fazer tudo. Aí começa, aí você pensa assim, não, então vou arrumar minha casa. Aí começo, vou organizar meu guarda-roupa. Aí abro o guarda-roupa, começo a organizar o guarda-roupa. Nossa, eu lembrei que eu tinha que ligar para minha bisavó hoje. Porque, coitada, né? Vai saber se ela tá em casa, fechada, na quarentena. Vou ligar para ela. Aí eu paro de fazer. Ai, não, olha, eu lembrei que eu tô com uma gaveta desarrumada. Aí eu começo a arrumar a gaveta da cozinha. Aí eu começo a fazer um monte de coisa. Aí quando eu vi, termina o dia, eu comecei um monte de coisa e não terminei nada, né? Piorou, né? Porque aí ficou mais bagunça ainda. Ou seja, eu vou pro extremo da multitarefa, né? O que também tá errado, tá vendo? Então, ou eu vou para multitarefa, que é um ladrão do meu tempo, ou eu vou para as redes sociais, internet, mídia, né? E acabo não fazendo nada. Então, esses dois ladrões aí minam com o nosso tempo, acabam com o nosso tempo. E foi isso que você me perguntou, né? Quais eram os ladrões, né? Exatamente, os ladrões do tempo, né? Então, esses são os ladrões do tempo. Como que a gente vence esses ladrões? Como que a gente supera isso, né? A gente supera isso primeiro colocando um limite. Primeiro você precisa saber quanto tempo. Você não vence nada sem refletir, tá? Então, gestão de tempo tem tudo a ver com reflexão. Então, assim, quanto tempo de fato que eu estou gastando com a maratona da série, com as redes sociais? Não tem problema você maratonar uma série. Não tem problema você entrar nas redes sociais. Não tem. A questão é, você planejou esse tempo? Você falou quanto tempo que você ia querer ficar lá? Eu quero ficar 1 hora. Eu quero ficar 15 minutos, eu quero ficar 5 minutos. Então, se você sabe, você vai programar um despertador e colocar lá para tocar. A hora que tocar, você vai decidir levantar e não assistir mais e ir fazer outra coisa. Mas você precisa saber o que é mais importante para você. Se você não tiver algo que é importante, se você não tiver clareza do que é importante, não vai fazer sentido você parar de maratonar a série, entende? A gente precisa ter muito claro o porquê que eu estou gastando tempo e o que eu gostaria de fazer com esse tempo que está assumindo da minha mão, entende? E eu acho que isso aí tem muito a ver com a nossa próxima pergunta, né? Que é exatamente sobre dicas de como aproveitar o tempo, né? Você falou que quando eu sei o que eu quero fazer, eu consigo vencer os ladrões do tempo, né? Então, você pode dar algumas dicas aí para o pessoal de como aproveitar melhor o tempo, o pessoal que está em casa aí, que, né, alguns não estão trabalhando, outros estão com horário reduzido. Claro, posso sim. E na verdade, né, como que a gente aproveita melhor o nosso tempo, né? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Primeira coisa é a gente entendendo da nossa necessidade de rotina. E eu acho que isso dentro
da quarentena ficou muito prejudicado, né? O pessoal É confundiu verdade. quarentena com férias, né? Ai, tô em casa Sim. mesmo e vou ficar de pijama o dia inteiro, vou acordar a hora que eu quero e cada dia eu acordo num horário. Isso é muito ruim, muito ruim. Então, assim, eu preciso ter uma rotina e uma rotina de excelência, né? Eu preciso ter uma rotina que vai me fazer chegar onde eu preciso chegar, onde eu quero chegar. Né? Então, a gestão, a minha produtividade, né, é o que a gente está falando, né? Que a gente, para ter uma produtividade, a gente precisa fazer uma gestão do nosso tempo. Então, para eu ter uma melhor produtividade, ela é composta de muitas coisas. Da minha saúde, por exemplo, da minha saúde física, da minha saúde Uhum. mental, né? Eu preciso cuidar de tudo isso. Não é só do meu trabalho. Então, a É rotina, ela verdade. começa a cuidar disso. Então, a primeira dica que eu dou aqui é tenha uma rotina. E aí, acorde mais cedo. Não acorde mais tarde porque você está na quarentena. Uhum. Acorda mais cedo. Você precisa ter um tempo para você, sozinho. Acorda antes que a casa toda acorda. Eu sei que tá todo mundo em casa, né? Para quem não tem a tranquilidade Uhum. de morar só com uma pessoa em casa, né? Com o marido, com a esposa, né? Às vezes, eu sei que a maioria aqui é mais jovem, então tem os irmãos, né? E a mãe, e o pai, todo mundo. A casa com certeza é mais barulhenta. Acorda cedo. Amados, acordem cedo, tá? É uma bênção acordar cedo. Jesus acordava cedo, não é, pastor? Acordava cedo. É Acordava de bom, é bom. Eu madrugada gosto, eu gosto. para orar, né? Vamos acordar mais cedo, tá? Coloca o despertador. Nada, nada, nada de soneca, pelo amor de Deus. Não usem esse maldito desse botão soneca. É uma maldição, é verdade. Não usem, você acaba com a sua produtividade usando soneca. Deixa o celular fora do quarto. Coloca ele para tocar bem alto, mas fora do seu quarto. Por quê? Porque te obriga a levantar. Te obrigou a levantar, você levanta, desliga. Faz, né, a sua higiene pessoal e vai ter um Uhum. tempo. Né? Vai ter um tempo sozinho para orar, para ler a Bíblia, né, para meditar. Ou seja, é como se você estivesse colocando uma máscara de oxigênio em você. Né? Você estando bem mentalmente, espiritualmente, você está pronto para começar o seu dia. Para começar o seu dia, você precisa saber quais são pelo menos as 3 coisas mais importantes que eu preciso fazer no meu dia. O que não pode acabar o dia, né, sem eu ter feito, sem eu ter cuidado. Eu sempre Uhum. falo que a gente consegue fazer 5 coisas importantes no dia, mas como a gente está de quarentena, tá? Vou ser boazinha, vou falar que você pode falar só fazer só 3. Programa isso num dia anterior, então planeja. Antes de começar o seu dia, né? No dia anterior, planeja o que você vai fazer pelo menos no dia seguinte. O correto é a gente Uhum. planejar a semana, tá? Mas como a gente tá de quarentena, como eu disse, a gente você boazinha, planeja um dia só, pelo menos o outro. O que São que as eu prioridades, né? as suas prioridades. Eu quero ligar para alguém, né? Eu preciso mandar um recado para alguém, eu preciso fazer um relatório de trabalho que eu preciso entregar, eu tenho um projeto que eu quero tirar do papel, né? Esse tempo de quarentena, você pode fazer tanta coisa, reserva 1 hora ou 2 horas no seu dia para desenvolvimento pessoal. Eu já falei para todo mundo tem que sair dessa quarentena pelo menos com um aprendizado novo. Então, um Uhum. instrumento, melhorar o idioma, né? Um curso que você vai fazer AD, aí tem tantos cursos gratuitos, o pessoal das plataformas aí de escolas, né, estão liberando um monte de conteúdo, então a gente precisa É entender, a verdade. gente Tem precisa muito mesmo. aprender, né? Às vezes você já tem habilidade em algo, por exemplo, eu sou muito boa de comunicação. Como que eu vou, eu posso melhorar ainda mais a minha comunicação? Deixa eu procurar um curso, deixa eu ler algum artigo. Se coloque essa meta de se desenvolver nesse período. Né? Então, tem muita coisa legal que você pode estar fazendo de cursos, de estudo para desenvolvimento pessoal. Durma na hora certa, tá? Não durma tarde, não maratone séries de O madrugada. Matheus acabou de falar isso aí, tem Ah, que é? dormir cedo. Tem que dormir cedo, porque você vai acordar cedo, tem que dormir pelo menos 8 horas aí para você acordar bem disposto. Durma cedo. Pode assistir uma série, pode assistir, né, um filme, não tem problema, gente. A questão é quanto tempo que você vai desperdiçar nisso, porque você tá dando, é como se você tivesse, né, ó, você tá sacando da sua conta e tá dando, ó, você tá gastando, É verdade. né? Então, usa com sabedoria, né? Então, assim, aproveita para se desenvolver. Se você for pegar uma tarefa, né, tem um mínimo e um máximo da tarefa, sabe? Então, por exemplo, eu vou, vamos supor, deixa eu ver, pensar numa coisa assim, eu vou estudar inglês. Tá, quanto tempo mínimo que eu vou estudar? E qual que é o máximo Uhum. que eu posso estudar? Entende? Para tudo, qualquer Entendi. tarefa que você for fazer,
tem um mínimo e um máximo, porque assim você se equilibra, você controla, você vai ficar sempre na sua meta. Quando você vê que você está conseguindo, consegue mais, você aumenta o seu mínimo, né? Aumenta o seu máximo, você vai aumentando. E isso é muito legal, e se você conseguir fazer isso, você pode adquirir um hábito novo, né? Outra coisa que você pode fazer também é avaliar a sua rotina para ver o que você pode tirar, né? Eu sempre falo isso, né? Olha, você planejou, tira. O que você pode tirar? E sempre tem coisa para tirar, né? Sempre tem coisa para tirar. Coloca lá na sua... Pensa nas grandes áreas da sua vida, né? Espiritualidade, saúde, trabalho, finanças, relacionamentos. Uma meta para cada área. O que eu quero fazer esse ano ainda? Uma coisa só. Pensa, às vezes, uma meta bem de curtíssimo prazo, esse mês. O que eu posso fazer para melhorar os meus relacionamentos? O que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? O que eu posso fazer para melhorar a minha espiritualidade? Pensa nisso. As pessoas estão falando assim, né? Ai, não, mas quarentena não é para isso. Quarentena não dá para planejar nada, que não dá, amados. A Bíblia fala de planejamento da vida. Pensa, lógico que dá. A Bíblia fala assim, na casa do sábio há estoque de azeite. Como é estoque de azeite, né? Como que você, né? Como? Você precisa saber o que você quer. Você precisa, não importa que você... Não tô dizendo para você planejar daqui 20 anos, daqui 15 anos da sua vida, embora você possa, tá? Para mim, eu acho que você pode planejar muita coisa. Claro que a resposta vem do Senhor. Mas o que depende de você? O que é a missão que Deus te deu e como você pode fazer melhor para chegar lá, né? Mas ser excelente. E a excelência é isso. Nós servimos a um Deus excelente, né? A um Deus de foco, a um Deus organizado, né? Nada de bagunça, de rotina, né? A gente usa isso como desculpa. Ai, minha rotina é assim. Ai, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Ai, tá tudo bem. Ai, não precisa ser produtiva na quarentena. Mentira, claro que precisa. Precisa sim. Relacionado a isso aí que você está falando, eu estava lembrando de um missionário, um pastor que eu gosto muito dele, o nome dele é José Dilson, ele teve preso no Senegal, algumas pessoas lembram dele, e ele ficou preso por pregar o evangelho lá, né? E ele escreveu um livro que se chama, eu não lembro agora o nome exato, mas é Transformando a Adversidade em Oportunidade. E eu nunca esqueci essa frase, porque a maioria dos livros de liderança que eu leio, ou que eu já li, conversei com pessoas, eles falam que quando fala de adversidade, né, ou seja, de tempos difíceis, momentos de crise, o líder ou aquela pessoa que sai na frente é sempre aquele que olha para o problema como uma oportunidade. Exato. Então, assim, eu acho que a gente olha para esse tempo agora, tem gente ganhando dinheiro. Com certeza. Tem gente que tá pensando no problema e ele tá achando soluções, ou tem gente que está estudando mais, está se capacitando mais, que está inovando. Então, eu acho que se a gente... o grande problema do ser humano, às vezes o que eu sinto, é que nós gostamos do conforto, né? A gente procura fazer coisas para ter conforto. Só que quando a gente sai da zona de conforto, porque talvez agora o mais confortável é sentar no sofá e assistir Netflix. Mas se eu pensar e falar o que eu posso fazer para sair na frente, né? O que eu posso fazer para ter um trabalho melhor quando essa quarentena acabar? Exatamente. O que eu posso fazer para acrescentar valor na minha vida, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante e quem faz isso realmente cresce, né, Patrícia? Com certeza. Essa pessoa, ela é excelente, ela se destaca, né? E por quê? Porque ela tem solução, o foco dela é na solução. Ela não fica pensando no problema, ela foca na solução. Então, o problema a gente já sabe que tem. Né? O problema está aí. Mas quem que está vencendo? Para quem não vai existir crise? Quem está com foco na solução. Grandes líderes nascem das crises. A maioria dos líderes nascem das crises. Né? Por quê? Porque eles se sentem, eles têm que dar a resposta. O que eu vou fazer para ser a solução, né? Então... Uma coisa legal aí para pensar, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, né, ele nasceu da última epidemia de SARS que a gente teve. Antes não existia o SUS, né? E é algo que tem destaque no mundo inteiro. E existiram pessoas que pensaram nisso, né? Profissionais da área de saúde e tudo mais. Então, sempre da crise, como você falou, nascem líderes, né? Nascem pessoas que inovam, que criam formas novas, né? Então, eu acho que é muito importante
colocar no papel, estudar, ver possibilidades mesmo, sonhar, né? Com Sonhar. certeza, com certeza. E quando a gente sair daquilo, é importante assim, quando a gente sair desse período de quarentena, quem que se sobressai no mercado? Aquelas pessoas que estão com as habilidades, que desenvolveram novas habilidades, que estão pensando fora da caixa, que querem agregar valor. As pessoas medíocres, as pessoas que trabalham aí abaixo só pela descrição de cargos, né? Eu faço isso, fui contratada para fazer. Essas pessoas realmente, elas não vão ficar. Quem vai ficar? Aquela que é excelente, aquela que põe um padrão mais elevado para si, aquela que pensa em solução, aquela que pensa em abençoar a empresa. Como cristãos, nós somos agentes de solução. Nós somos obrigados a fazer uma boa gestão do nosso tempo. Não tem desculpa para a gente como cristão, né? Então a gente tem que ser solução, a gente tem que chegar e falar, não, eu sei o que fazer. Não, eu sei, peraí, pode deixar. Né? Porque eu tive tempo para pensar na quarentena, né? De me desenvolver e trabalhar nisso. E as pessoas que estão trabalhando em casa, como que faz para se organizar? Isso é legal. Isso é uma coisa, eu acho muito importante, porque assim, faz tempo, ó, faz mais de 3 anos, né, que o pessoal aí, né, os estudiosos aí da produtividade tem falado, né, eu tenho participado de muitos eventos desse tipo, falando, ó, a forma de trabalho mudou, a forma de trabalho, né, precisa ser encarado de forma diferente pelas empresas, não tem mais necessidade das pessoas estarem fisicamente no local, tirando fábricas, né, lógico que alguns tipos de trabalhos não tem como, mas a maioria não tem necessidade de estar, né, mas as empresas brasileiras, elas têm um pouco de dificuldade ainda com isso, né, a questão do controle, né, da pessoa tá lá, eles têm que controlar, né, o bater o cartão, isso é muito ainda forte no nosso país. Mas o que acontece? A gente sempre vem falando, e eu posso dizer isso, porque eu sempre falo isso para as empresas que eu presto serviço, gente, né, não se preocupem tanto, se preocupem mais com o resultado da pessoa. Não, né, o tempo que ela está na empresa, às vezes ela consegue em 5 horas fazer o que ela faz no dia inteiro, né? Não tem necessidade. E o custo da empresa diminui. Mas enfim, a questão é, todo mundo teve que se adaptar. Em 1 dia, 2 dias, 1 semana, todas as empresas precisaram se adaptar. E o que acontece? Um monte de profissional também que nunca trabalhou home office teve que começar a trabalhar home office. E home office é um desafio. Por quê? Porque eu vou lidar com um monte de distrações. Olha só, eu não tenho mais o meu chefe olhando para mim, eu posso entrar na internet, eu tenho barulho, né? Então tem muita coisa. Eu queria dar algumas dicas, sim, para o pessoal do home office aí, para serem mais produtivos, porque a intenção é que a gente seja mais produtivo em home office do que quando a gente está na empresa, porque quando a gente voltar, a empresa realmente te avaliar e falar, ó, esse daí merece o trabalho que está ocupando. Então, ó, primeira dica que eu dou para o home office, por favor, gente, não trabalhe de pijama. Não trabalhe de pijama. É sério. Olha só, né? Parece uma brincadeira, mas tem um monte de gente que acha que pode trabalhar de pijama porque está em casa. O nosso cérebro, ele entende. É sério, isso é neurociência. Que se você tá com uma roupa que você põe quando você vai dormir, para ele, você tá em modo de relaxamento. Então, ele não vai te ativar. Você não vai ter a energia, né, que você teria se você tivesse com uma roupa de trabalho. Então, por favor, não estou dizendo que você tem que colocar, né, a melhor roupa. Não, coloque uma roupa confortável, né? Mas se arrume um pouquinho, se olhe no espelho, isso dá uma energia, principalmente para as mulheres, né, que, né, gostam de se sentir bonita. Gente, porque você vai ter uma reunião de repente surpresa. Aí você vai te chamar no WhatsApp, você não vai poder atender, você tem que sair correndo para trocar de roupa. Então, a primeira dica que eu dou para a pessoa que faz home office, trabalhe com uma roupa, né, digna. Segunda dica, não trabalhe na cama, tá? Também, não use a sua cama de escritório. Tenha um lugar... Cama para dormir. Exatamente, a cama é para dormir, não dá. Primeiro que as suas costas também vai ficar toda doída. Tenha um local, separe um local na sua casa. Eu sei que muitas pessoas não têm um escritório em casa e também nem deu tempo de ter, né? Tudo bem, arruma um cantinho onde você precisa colocar o seu computador, mas que seja arejado, que seja bem iluminado, que tenha uma corrente aí de vento, né? Porque isso é importante também para você poder, né, se sentir bem. Isso é muito importante, tá? O local de trabalho é muito importante. Deixa esse local de trabalho organizado, né? Se você trabalha na mesa da cozinha, né, deixa ela organizada, não deixa misturado com um monte de coisa, com comida, nada disso não, porque isso o seu cérebro não foca, tá? Ele vai ficar olhando para outras coisas. Então, deixa apenas aquilo que você precisa na mesa. Terminou o trabalho, arruma tudo, se você precisar tirar, tira, mas já deixa no final do dia
ela arrumada para você acordar no outro dia e já trabalhar. Faça também um acordo com seus familiares. Isso é muito importante. Tem muita gente com muita dificuldade com isso, porque já me falaram, ai, Patrícia, mas tem meu cachorro, minha mãe, meu pai, meu tio, minha irmã que fica entrando em casa batendo porta. Faça um acordo, gente. Faça. Ó, eu vou trabalhar, decida a hora que você vai trabalhar. Defina. Ó, eu trabalho das 8 às 5 e almoço da meio-dia a 1. Tudo bem, fala isso. E fala, olha, eu preciso que vocês não entrem nesse horário. Coloca recado, sabe? Escreve na porta, não tem problema, faça isso. Mas fala, quem é sério, tem muita gente com essa dificuldade. Quem tem criança, por exemplo, né? Se o seu filho não tem uma idade ainda que você pode conversar e falar, filhinho, não pode, mamãe não vai te responder agora. Faça um acordo com a outra pessoa da casa, com o esposo ou com alguém que possa te ajudar no período. Ó, nesse período eu estou trabalhando, você fica. Depois, se você precisar trabalhar, eu fico. E você faz, né? Então, assim, tem que ter um acordo, gente. Não tem jeito. Decida também o horário de começar e de terminar. Porque, às vezes, eu já vi isso acontecer e eu tenho visto, o pessoal tá me falando isso. Ah, eu trabalhei o dia inteiro. Nossa, era 8 horas da noite eu estava trabalhando. Meu, não. Não é porque você está em casa que você não vai ter hora para terminar. Você tem que ter um fim da jornada, um início e um fim. Você não vai atender o WhatsApp fora do horário, você não vai atender telefone fora do horário, né? Tem que ter um limite. Tira todas as distrações, né? A internet me rouba o tempo. Usa a técnica Pomodoro. Já ouviu falar da técnica Pomodoro? De alguma vez? Eu acho que eu já expliquei dela. A técnica Pomodoro, ela fala que você pode trabalhar. Ela é um timer, tem até um aplicativo que você pode baixar, mas se você não quiser baixar o aplicativo, você mesmo pode usar o cronômetro do seu celular mesmo. Você define quanto tempo que você vai bem, por exemplo, eu trabalho bem 40 minutos. Aí você coloca ele para pausar em 40 minutos. Então, 40 minutos você pausa 5 minutos. Depois você volta, trabalha mais 40, pausa 5 minutos. Essas pausas são importantes. E nessas pausas você pode usar a internet, tá? Nas pausas você pode olhar e falar com alguém, tá? Isso dá para fazer. Eu tô falando muito, né? Tô passando, o tempo vai acabar aqui, eu já tô vendo. Eu acho que a gente tem pouco tempo. Eu acho que eles limitam a 1 hora, né? Acho que a gente tem uns 4 minutos. 4 minutos? Ai, meu Deus. Tá, faz alguma pergunta? Eu queria que você falasse talvez brevemente, né? Sobre essa questão do que é ser produtivo, porque às vezes o pessoal não entende muito isso, né? Tá, vou falar brevemente aqui. Gente, eu gosto muito de explicar sobre essa questão da produtividade. A sociedade nos fala que ser produtivo é estar sempre ocupado, né? É você estar ocupado. E é glamuroso esse negócio. Eu não tenho tempo porque eu tô ocupado. Isso não tem a ver com produtividade, tá? Isso é uma mentira. Então, eu quero que você entenda a partir de hoje que produtividade é você colocar o seu foco e a sua energia naquilo que realmente é importante para você, nos papéis que você exerce. Isso é ser produtivo. Então, eu quero aqui falar para você que se você é mãe, por exemplo, quando você cuida do seu filho, você tá fazendo uma tarefa de casa com ele, tá minando ele, e você termina o dia e fala, nossa, eu não fiz nada, você fez. Você foi produtiva. Se você é jovem e você está lá estudando, né, para passar na faculdade, ou você está estudando para ser melhor no seu trabalho, você está sendo produtivo, tá? Então, tudo que tem a ver com aquilo que é importante, né, com a história que você está querendo contar no seu futuro, porque você vai construindo pecinha por pecinha dessa história, pecinha por pecinha. Todo dia você vai colocando ela lá no seu quebra-cabeça. Isso é ser produtivo. Então, não caiam na mentira de que produtividade tem a ver com ocupação. Eu vejo um monte de posts aí. Você não precisa ser produtiva na quarentena. Mentira! Tá vendo? Como que não? Se eu faço o que é importante para mim, eu sou muito produtiva. Então, muito produtivo na quarentena, muito, fazendo aquilo que realmente Deus chamou você para fazer. Então, se você é mãe, seja a melhor mãe possível. Se você é pai, o melhor pai. Se você é profissional, seja o melhor profissional. Você está sendo produtivo. Deu para entender? Estou falando bem rápido agora. Não, deu sim, ficou claro. O pessoal está até pedindo para a gente voltar aí depois, mas a gente vai encerrar por hoje. Muito bom, viu, Patrícia? Muito obrigado pelas dicas.
E a gente vai, eu espero que passando aí a quarentena, a gente tenha outra oportunidade de ter você com a gente, porque é muito bom mesmo. As dicas são muito boas, É, né? eu tinha um monte ainda para dar, Então, não deu tempo, tá, gente? Depois vocês cobrem o David aí que eu dou, tá? mas só dando uma dica, né? Quem ainda não segue a Patrícia no Instagram, segue a Patrícia no Instagram, ela sempre dá dicas lá, Sim, ela sempre coloca algumas coisas bem legais sobre trabalho, tempo, liderança. Então, sim. eu te aconselho a seguir ela, que vai ser muito bom. Legal. E alguém, e se tiver alguma pergunta também, pode me fazer direto também, não tem problema, eu respondo. É verdade, é verdade. Obrigada, gente. Patrícia, Uma boa oh, que noite para isso. vocês. Muito bom, Deus te abençoe. Um abração para você e para a família. Obrigada, David, para você também. Um beijão na Anne. Beijo, pessoal. Obrigada, viu, gente? Tchau para vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês.